atraso, né? Depois da sua fala. Bom, gente, boa noite. Eu, Josi, né? Thalita e Andressa. Vamos apresentar um pouco da psicologia do desenvolvimento infantil, baseada na teoria do nosso querido Erik Erikson. Vou começar aqui falando dele, que é um psicanalista alemão, né, que trabalhou nessa teoria do desenvolvimento psicossocial, porque ele, em seus estudos e com relação à sua teoria, ele acreditava muito na relação do ambiente com o indivíduo. Ele acreditava nessa questão, até também falando um pouco já nessa parte do ego, que o ego era um dos, como é que eu posso dizer? Um dos elementos principais para essa formação, para a formação da identidade, subjetividade. E quando ele vai falar dessa crise psicossocial, que também está presente na teoria dele, que vai dar embasamento para a teoria dele desses 8 estágios, ele vai dizer que essa crise sempre vai ter um lado positivo e um negativo, né? Vai ser, como é que eu posso dizer? Perpassado a cada crise, e dependendo de como o indivíduo vai reagir a determinada fase, a determinado estágio que ele passa, pode ser que também aí já tenha uma ligação com o ego, que seja positivo ou negativo. Bom, o primeiro estágio é o estágio sensorial, que corresponde até 18 meses de vida, né, no caso do bebezinho. Essa fase ele vai dizer, como sempre, ele vai trabalhar com essa, vou dizer assim, essa dualidade, né, do positivo e o negativo. Essa questão da confiança básica e da desconfiança básica. A confiança, ele vai dizer que é quando o primeiro contato social que o bebê tem é com a mãe. Então, ele vai focar bastante nessa relação da mãe e do bebê. Essa confiança, ela se desenvolve a partir do, como é que eu posso dizer? A partir da relação entre esses dois indivíduos e a partir das necessidades atendidas desse bebezinho, né? Desse pequeno ser. E a desconfiança básica, ela também é desenvolvida a partir da negligência, né? No caso do que seria desse ser maternal, né? Do primeiro contato social que o bebê tem. Que ele também vai dizer, nos primeiros meses de vida, né, nesse estágio em específico, o bebê, ele entende que a mãe e ele são a mesma coisa. Então, se ele tem, vou dizer, se ele tem um reforço positivo, ele cria a confiança, né, desenvolve a confiança. Se ele não tem um reforço positivo, já vai a desconfiança. Só que ele também, como na psicologia, nem tudo que tem uma carga negativa é necessariamente negativa. O Erik Erikson vai dizer que a desconfiança é necessária também para o desenvolvimento, né? Não tem como confiar basicamente em todo mundo, em todas as situações, a desconfiança também é necessária. Já no segundo estágio, que fala do desenvolvimento muscular, que ele trata da primeira infância, dos 18 meses aos 3 anos, o Erik Erikson vai falar da autonomia versus a vergonha e a dúvida. Nesse estágio, é quando o bebezinho começa a manipular certos objetos e quando ele começa a ter certa autonomia, por exemplo, do controle, ele vai falar muito do controle dos seus, como é que eu posso dizer? Do xixi, do cocô, do que ele chama esfínteres. E aí, a criança também vai ter uma relação, a relação social dela vai partir muito também, principalmente, além da mãe, dos seus cuidadores, dos responsáveis, das pessoas que estão mais próximas do seu convívio social. E nessa questão da vergonha e da dúvida, é quando a criança, quando um bebezinho, nessa primeira infância, ele tem a sua autonomia, como eu posso dizer?
vou dizer assim, cortada. Por exemplo, quando o bebezinho ele tá começando a desenvolver as primeiras relações sociais. Se é dado para ele muita liberdade, ele não vai entender que ele não consegue assumir todas aquelas responsabilidades. Se para ele é super protegido, então ele não vai ter a independência, a autonomia, ele não vai conseguir desenvolver. Então, ele fala bastante disso nessa parte da primeira infância, que não os pais nesse estágio têm que ter muito cuidado em não, como é que eu posso dizer, não soltar demais e nem prender demais. E aí eu passo a palavra para a Andressa para continuar aí a nossa apresentação. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Então, eu vou dar continuidade, né? O terceiro estágio é o controle locomotor, ou iniciativa versus culpa, né? Que é dos 3 aos 5 anos. Então, nessa terceira etapa, proposta por ele, por o Erik Erikson, as crianças elas começam a fortalecer o seu poder, né? E o controle sobre o mundo através de brincadeiras. E isso é uma coisa muito importante para as interações sociais. Então, quando elas alcançam um equilíbrio assim ideal de iniciativa do indivíduo e vontade também de trabalhar com os outros, surge essa qualidade do ego, né? Que é conhecida também como propósito. Então, as crianças que elas se saem bem, que são bem-sucedidas nessa etapa, elas se sentem capazes e confiantes também em guiar os outros. E tem também aquelas que não conseguem adquirir essas habilidades, né? Provavelmente elas ficam com um sentimento de culpa, dúvidas e também fica com aquela falta de iniciativa. Então, nessa fase, as crianças querem que os adultos lhe deem mais responsabilidades, né? Como arrumar a casa, varrer o quintal, consertar alguma coisa. E é muito importante que os adultos mostrem que há certas coisas que eles ainda não podem fazer, embora possam permitir que eles ajudem, né, em alguma atividade. Então, assim, a culpa ela é boa no sentido em que demonstra a capacidade das crianças de reconhecer que elas fizeram algo errado. Só que, no entanto, a culpa muito excessiva, ela pode fazer com que a criança descarte os desafios por não se sentir capaz de enfrentar. E o sentimento de culpa também não deixa de ser um nutriente para que ela tenha medo. Então, tem a etapa 4, né, que é a diligência versus a inferioridade, que é dos 5 aos 13 anos. E as crianças elas começam a realizar tarefas mais complicadas nessa etapa. O cérebro dela atinge um alto grau de maturidade, o que permite elas a começar a lidar com abstrações. Elas também podem reconhecer suas habilidades, bem como as habilidades também de seus companheiros, né? Seus pais, seus irmãos, a sua família. Então, de fato, as crianças, muitas vezes, elas insistem que lhes sejam dadas tarefas mais desafiadoras e exigentes, né? Como eu falei no outro estágio, que é aquela questão de varrer, de consertar alguma coisa, de ajudar em alguma coisa, né? Nas tarefas dos adultos.
Então, quando elas atingem essas tarefas, elas esperam obter um reconhecimento associado ao que ela acabou de fazer. Então, o sucesso na busca por um equilíbrio nesse estágio, no desenvolvimento psicossocial, nos leva a falar também sobre competência, né? As crianças, elas desenvolvem uma confiança em suas habilidades para lidar com as tarefas apresentadas. Outra conquista também que é muito importante é que começam a calibrar de forma mais realista os desafios que estão preparados para enfrentar e também os que não estão. Então, algumas crianças elas não podem ter um desempenho tão bom, né, quanto elas desejam. Muitas vezes a sensação de inferioridade aparece. E se esse eco de inferioridade não for tratado adequadamente e a criança não receber ajuda, né, para o gerenciamento emocional dos seus fracassos, ela pode optar por descartar qualquer tarefa que seja difícil por medo, né, de reviver esse sentimento novamente. Por isso é tão importante considerar o esforço da criança ao avaliar uma tarefa também. Então, pode passar o slide, por favor. E por fim, eu vou falar do 5 estágio aqui, né? Que é a moratória psicossocial, também conhecida como identidade versus confusão de identidade, que é dos 13 aos 21 anos. Então, nos estudos de Erickson, essa é a fase onde ele desenvolveu mais trabalhos, né, tendo dedicado um livro inteiro à questão chamada de crise de identidade. Nos seus estudos, o Erickson ressalta que o adolescente ele precisa de uma segurança frente a todas as transformações, tanto físicas como psicológicas também do período. Essa segurança ele encontra na forma de sua identidade, que foi construída pelo seu ego. Foi construída em todos os estágios anteriores, né? Nessa fase das etapas de Erickson, as crianças, né, digamos assim, elas vão se tornar adolescentes. Então, elas encontram nessa fase sua identidade sexual, começam a projetar uma imagem daquela pessoa futura com quem elas querem parecer. Aí, à medida que elas crescem, elas tentam encontrar os seus propósitos e papéis na sociedade, além de solidificar a sua identidade única. Nessa etapa também, os jovens devem tentar discernir quais são as atividades apropriadas para a sua idade e quais são consideradas infantis também, né? Elas precisam encontrar um compromisso entre o que elas esperam de si mesmas e o que o ambiente também espera delas, né? E, por fim, para Erickson, concluir essa etapa com sucesso significa concluir a construção de uma base sólida e saudável para a vida adulta. Agora eu vou passar a palavra para a Thalita, para ela fazer a continuação aí das fases. Pegando um gancho da fala da Andressa, eu vim aqui falar um pouquinho da sexta etapa do desenvolvimento psicossocial, que já vem a maioridade jovem, que é onde a gente encontra o indivíduo na fase dos 21 até os 40 anos, e é a fase do adulto jovem. É onde ocorre o período a qual essas pessoas elas procuram ligar a identidade delas ao de outra pessoa, procurando ter relações de intimidade muito mais profundas, muito mais intensas e muito mais duradouras. Mas isso também vai além do afetivo, né? Do lado afetivo.
Mas essa intimidade, ela ocorre por meio de uma associação do ego para com o outro. Então, quando essa associação ela não ocorre, né, ou seja, quando acontece aquela decepção, a pessoa tende a seguir com o isolamento. E pode, né, que pode ser temporário. E se for temporário, tem um ponto positivo, porque se for temporário, a pessoa pode usar esse período para poder refletir sobre si mesma. Mas se for duradouro, aí já vem o problema de a pessoa ter problemas de personalidade. Isso já vai ser um dos pontos positivos de se ter, de se cair nesse momento de isolamento temporário, ou de isolamento duradouro. Agora, o lado positivo, né, está na fase do indivíduo estabelecer um encontro consigo mesmo, em termos profissional ou em relações afetivas, né? Quando se trata da intimidade e do isolamento, quando se trata dessa fase, é, este é o lado positivo, onde essa pessoa ela procura se encontrar, né? Além do profissional, além do afetivo, né? Mas também vem a questão do lado negativo. É sempre essa dualidade, como a Josi falou. É sempre esse lado positivo e o negativo de todas as fases, né? O lado negativo dessa fase seria o elitismo, porque ele provém do isolamento. Então, a pessoa ela evita ter relações de intimidade por conta das decepções e nasce aí o elitismo. Acontece também a formação de grupos exclusivos nesse isolamento. Então, a formação de grupos exclusivos leva o indivíduo ao narcisismo. Aí, passando dessa fase para a sexta fase, vem a meia-idade. Ela já ocorre lá dos 40 para os 60 anos e aos 60 anos. E ela é a fase mais duradoura, que é a generatividade versus a estagnação. Essa fase é uma fase que caracteriza pelo cuidar, pelo orientar e pelo criar uma nova geração. Ela existe uma necessidade muito grande de definir objetivos, de definir motivações para o que a pessoa quer produzir na vida. E existe também uma preocupação com tudo que pode ser gerado, seja no sentido familiar ou profissional. Há uma necessidade de ser produtivo, né? Generatividade é isso, é produtividade. Então, há uma necessidade de ser produtivo, de ser criativo, de ser sucedido em diversos segmentos da vida, além da preocupação com o conforto físico e material. Contudo, nessa fase também pode ocorrer o autoritarismo, porque o indivíduo acha que, por ser mais velho e experiente, ele pode achar que tem algum tipo de autoridade excessiva sobre as outras pessoas, contudo, sobre as pessoas que são sobre os mais jovens, né? A generatividade, ela ocorre devido a um desvio e expansão do ego. Então, quando esse desvio ele não acontece, quando essa expansão ela não acontece, tem um fracasso. Então, a pessoa paralisa. Eric Erickson fala que o egocentrismo é sinônimo de ineficácia, de decadência precoce da vida. Então, a fase da generatividade e da estagnação, ela é uma fase que vive em constante evolução e ela pode ser vivida em diversos segmentos da vida, que vai além da relação de pai para filho, que antigamente era muito mais característico. Aí, passando um pouquinho dessa fase, a gente já vai passando para a última, que é a fase da maturidade, onde ocorre a integridade e o desespero. Essa fase ocorre a partir dos 60 anos e vem muita questão da solidariedade humana, da desintegração e da morte,
da união com a humanidade. Então, acontece o que nessa fase? A pessoa ela entra num momento de reflexão sobre si e sobre os feitos da vida. Então, ela passa a analisar o que ela fez e o que ela não fez durante toda aquela vida que ela teve. Então, é uma fase que pode ser positiva e também pode ser negativa, assim como todas as outras fases. E é daí que vem a integridade e o desespero, porque a integridade ela acontece quando o indivíduo ele tem aquela sensação de dever cumprido. Então ele experimenta a sensação de dignidade, de integridade, ao partilhar as experiências junto com outras pessoas, né? E são essas experiências que ele adquiriu ao longo da vida, né? E sempre trazendo o fato de que essas experiências vão além do lado afetivo, né? Em todos os segmentos da vida dele. Então, mas assim, existe um risco ligado à integridade que poucos conhecem, que é onde há casos que o indivíduo ele se julga mais sábio que o outro por conta da experiência que ele teve. Então, esse é um ponto negativo da integridade, né? Então, o desespero ele ocorre quando? Ele ocorre quando a pessoa vê que o tempo acabou, que não tem nada mais que ele possa fazer na vida, porque, de fato, ele já é uma pessoa mais idosa, não há mais tempo dele ser produtivo como ele era naquela fase da generatividade, né? Naquela fase do produzir, da proatividade. Então, ele sente, ele vive naquele estado de nostalgia, ele vive naquele estado de tristeza profunda. Então, ou a pessoa, ela olha para suas experiências passadas com uma sensação de dever cumprido, ou ela olha para com uma sensação de que não fez tudo que ela deveria ter feito, ela queria ter feito. Então, isso é as fases do desenvolvimento psicossocial do ser humano, que foi o estudo feito pelo Erik Erikson. São essas 8 fases extremamente importantes da fase do desenvolvimento psicossocial do ser humano. Foi um estudo muito, muito importante que foi além da teoria de Freud, da teoria freudiana, e eu espero que todos tenham entendido basicamente o conceito de integridade, generatividade, todas essas fases, mesmo que sendo um pouquinho mais complicado umas que as outras, vocês conseguem perceber que existe sempre um lado positivo e um lado negativo de todas essas fases. Então, é isso. Gostaria de agradecer a quem nos acompanhou até aqui. Obrigada, meninos, por terem partilhado dos seus conhecimentos aqui com a gente. Tem alguma coisa a falar? Thalita, eu gostaria só de reforçar a importância, né, dessa teoria psicossocial, em como o Erik Erikson se baseou no social mesmo, que é diferente de Freud. Ele que estudava basicamente a infância e a adolescência, o Erik Erikson foi além, né, nessa teoria dele, ele quis ver o ser humano como completo, né, com todas as suas fases, e reforçar também a importância do meio, né, do meio para ele, que é a partir disso que ele entende, né, a construção da identidade, da subjetividade do indivíduo, e como o ego é diferente para ele também. O ego não necessariamente tem aquele conceito que a gente pode dizer negativo, né? O ego, passando por todos os estágios, como a Thalita bem disse, dessa questão da dualidade, pode ter, dependendo de como o indivíduo passe, como ele receba as informações do meio, também pode ser que ele passe de forma negativa, de forma positiva, e aí o ego se fortalece, ou pode ser que ele passe de forma negativa, digamos assim, e o ego se enfraqueça. Então é isso. Não sei se a Andressa gostaria de falar ou complementar, mas eu desde já agradeço também a participação das meninas
e por todos que assistiram a gente até aqui. Eu queria também só agradecer, né, a atenção de todo mundo e dizer que o que a gente falou aqui foi muito breve, porque tem muita coisa legal nos textos que a professora disponibilizou para a gente, né? E também na internet, a internet está aí para dar muito conhecimento para a gente sobre o Eric. Tem muita coisa ainda que a gente não falou aqui, quem puder se aprofundar mais, né? E é isso, agradecer a atenção de vocês e espero que vocês tenham absorvido alguma coisa que a gente falou, né? Que tenha ficado alguma coisa.